O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Corpo de George Floyd é enterrado após homenagem final em Houston. Isso, nós tivemos o sepultamento, né, do George Floyd, que foi morto, né, em Minneapolis. Nós tivemos a participação por vídeo, inclusive, do candidato Joe Biden. Então, como a gente mencionou no programa da outra quinzena, estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, então isso vai afetar os cálculos e as posturas de diversos atores políticos no país. Tá? Então, é bom ter esse certo ceticismo também. O Jamie Foxx estava presente, e ele teria inclusive contribuído com os custos de organização da cerimônia, das homenagens e todo o contexto do sepultamento. A gente havia mencionado, né, que ele era, né, do Texas, embora ele tivesse sido morto em Minnesota, ele era originalmente do Texas. O próprio Jamie Foxx também é texano. Não tinha feito essa relação, bem lembrado. O Jamie Foxx é texano. E ainda, né, no caso específico do James Floyd e as suas consequências, tem acho que outras 4 notícias que a gente pode colocar, né, nesse contexto direto. Um primeiro é que o Derek Chauvin, né, que foi o que assassinou o George Floyd, ele teve a sua fiança fixada em 1,25 milhão de dólares. E caso ele aceitasse entregar todas as suas armas de fogo, rejeitar, ter qualquer contato com a família da vítima, além de outras condições, esse valor poderia ser reduzido para 1 milhão de dólares. A grande questão é que é o seguinte, a fiança, né, ela é uma espécie de cheque-calção, né, de uma pessoa que está enfrentando a justiça. Você fala, olha, eu vou esperar que o processo em liberdade para garantir, para prometer que eu não vou fugir, que eu não vou sair correndo por aí, eu vou aqui depositar em juízo, né, no caso, 1 milhão de dólares. Se você é julgado e inocentado, o dinheiro volta para você. Né? A fiança não é uma multa que você paga. Como eu disse, é uma espécie de cheque-calção de você que você vai se comprometer ao processo, e também uma aposta de você em você mesmo. E especialmente no caso do Derek Chauvin, ou Chauvin, ele, assim, eu não estaria otimista numa absolvição se eu fosse ele. Né? Ele, no mínimo, vai pegar uma pena que seja oferecida pelo Ministério Público, pela promotoria, enfim, né? Pensando aqui na minha graduação em Direito dos Estados Unidos, via Law and Order. Né? Então, mas assim, agora, falando sério, porque como ele foi indiciado por homicídio, ele vai passar por um júri popular. E você tem imagens dele, você tem todo esse contexto, toda a comoção pública decorrente. Então, assim, é muito improvável. E a outra coisa é que a fiança, né, só para deixar claro, o que eu descrevi vale especialmente para o sistema brasileiro. Não, às vezes, dependendo do estado nos Estados Unidos, pode ter alguma nuance, alguma variação, e a gente não sabe, então é bom deixar isso claro.
E falando em fiança também, o Thomas Lane, que foi um dos cúmplices, né, do Chauvin, teve $750 mil arrecadados via crowdfunding para o pagamento da sua fiança. Então, para ver como essa questão do racismo ligada à violência policial, ela está estruturada na sociedade estadunidense, né? Então, mostra que ele teve respaldo de vários contribuintes aí. E, para dar uma outra, né, referência pop, digamos assim, sobre essa questão de fiança e tudo mais, o que, na minha opinião, eu sei que é uma opinião polêmica, é o melhor filme do Quentin Tarantino, que é o Jackie Brown, tem como parte da trama um escritório de empréstimo para pagamento de fiança. Que isso também existe, que é o seguinte, eu tenho que pagar uma fiança aqui de $100 mil, mas eu não tenho $100 mil. Então você vai ter lá tem escritórios, tem empresas especializados em financiar fianças, tá? Mas eu não vou dar mais detalhes, porque senão pode correr o risco de cair num spoiler do filme. A gente comentou quinzena passada que o comandante, né, o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o general Mark Milley, fardado, participou daquela, né, operação de relações públicas do Donald Trump, em que ele foi andando, né, da Casa Branca até a igreja que fica em frente à Casa Branca, a igreja de São João, St. John, no caso, né? E o general Mark Milley, ele pediu desculpas por isso posteriormente, tá? Na semana passada. Ele disse que ele não deveria ter participado e que minha presença naquele momento e naquele ambiente criou a percepção de que os militares estão envolvidos na política doméstica de nosso país. Como um oficial uniformizado, foi um erro que eu aprendi com ele. Então ele disse que a presença dele não deve ser interpretada, né? Ele, depois de pedir desculpas e ter dito que foi um erro, mas que não deve ser interpretada como um apoio inequívoco dos militares a um presidente, mas ao escritório, né, ao office do presidente, ou seja, dependente de quem seja o presidente, né? Então ele quis dizer que, olha, eu não estava lá, eu não deveria estar lá porque aquilo lá foi um ato do Trump, né? Aquilo lá não foi um ato do presidente da República, aquilo lá foi um ato do Trump, do Donald Trump, e então não deveria estar lá. Também em relação direta ao caso do George Floyd, nós tivemos a criação de uma zona autônoma em Seattle, né, já que alguns policiais abandonaram uma delegacia e manifestantes tomaram a delegacia, o entorno da delegacia, e criaram ali o que seria uma zona autônoma, né? O chefe do Corpo de Bombeiros de Seattle, ele visitou a zona autônoma na quarta-feira, dia 10, conversou com os manifestantes, depois deu entrevistas sobre isso, e assim, é um assunto que acho que todos os nossos ouvintes devem ter visto referências nas redes sociais e tudo mais, porque você vai ter tanto referências, tanto gente empolgada, defendendo a ideia, quanto gente criticando, mostrando os vídeos do que estava rolando lá, enfim. E, finalmente, né, como notícia, né, direta e quase o breaking news, hoje, né, o dia que gravamos esse programa, o programa ele só vai ao ar, né, na madrugada do dia 20, né, porque a gente começou a gravar tarde. Hoje, o dia 19 de junho, é uma data não oficial, comemorativa, especialmente para as comunidades afro-americanas. Por quê? Porque é o dia do fim da escravidão. Na verdade,
que a proclamação do fim da escravidão foi lida, tá? Então, assim, claro, você sempre vai poder questionar, né, se a data... não, teve o dia que ela foi elaborada, e teve o dia que ela foi aprovada, e teve o dia que ela entrou em vigor, e tudo mais, mas o fato é que esse é o dia que ela foi lida por um general do Exército da União para um grupo de pessoas que estava escravizada no Texas. Então, um dia muito importante, embora ainda não seja um feriado nacional, mas você tem muitos movimentos que querem que seja criado um feriado. E na Virgínia foi aprovado como feriado para os servidores públicos, né? Inclusive, o governador Norton anunciou isso juntamente ao Pharrell Williams, né? Produtor musical, que, enfim, você já deve ter ouvido uma música dele sem saber, porque ele é um dos maiores hitmakers desde o final do século passado, né? E ele é natural da Virgínia, então na Virgínia virou feriado para os servidores públicos, e nesse pronunciamento o Pharrell também pediu para os empresários, né, do setor privado também considerarem a ideia. E você falou do Pharrell, é a música rap, né? Todo mundo ouviu aquela música, né? Quando ela saiu. Ele já era um hitmaker dos bastidores, né? Por exemplo, ele no final dos anos 90, produziu um monte de coisa, mas ele ganhou notoriedade pública principalmente por conta do rap, né? E esse dia, do 19 de junho, esse é um dia muito importante. E aí o que acontece? Né? O Donald Trump havia marcado para o dia 19 de junho o seu primeiro comício, desde quando o novo coronavírus interrompeu as campanhas. E para, assim, adicionar mais um tempero nisso, ele marcou para o dia 19 de junho em Tulsa, em Oklahoma, que é quando, em 1921, a gente teve um dos episódios mais violentos da história dos Estados Unidos, especialmente se a gente pensar na história pós-guerra civil, contra a população negra. É um episódio que muita gente passou a conhecer esse episódio recentemente por conta da série de Watchmen, que retratou o massacre de Tulsa. Inclusive eu fiz um Nerdologia, aproveitei o Watchmen e fiz um Nerdologia sobre o massacre de Tulsa, quem quiser assistir lá no YouTube. E aí todo mundo olhou e falou, não, peraí, esse cara é muito sem noção, porque o país está em meio a uma série de protestos por questões raciais, e ele me marca um comício para o 19 de junho em Tulsa, né? Então todo mundo está sem noção. E aí o Trump disse que, segundo o Wall Street Journal, que ele não sabia do significado da data, não sabia dessa data especificamente. Nossa, por que será? E quem esclareceu esse assunto para ele foi um agente do serviço secreto, que faz parte da segurança dele, um agente negro. Justamente, não foi revelado o nome dele, até porque, né, ele é um agente secreto, né, não faz muito sentido, né, tirando o James Bond, acho que, né, agentes secretos não devem publicar os nomes por aí. Então, o comício foi transferido para o dia 20, também conhecido como amanhã, né, pensando no dia que nós estamos gravando. Então, são essas notícias que a gente pode colocar aqui nesse início, ligadas ainda diretamente ao caso George Floyd. Isso não quer dizer que a coisa ficou mais branda. Por quê? Porque na sexta-feira, dia 12 da semana passada, um homem negro chamado Rayshard Brooks, de 27 anos, ele estava dormindo dentro do seu carro na fila do drive-thru de uma lanchonete de fast food. A gente vai falar aqui o nome porque não é jabá, até porque acho que nem tem no Brasil. Tinha, mas não tem mais, sei lá, a Wendy's. E o que aconteceu? Ele foi abordado
por policiais, por estar dormindo dentro do carro, ali não era nem no drive-thru, assim, não é que ele estava na fila, assim, pelas imagens ele estava meio que no estacionamento da lanchonete. Ele foi abordado por policiais que foram fazer um teste de embriaguez nele, ele resistiu, o homem, o Rayshard Brooks, ele teria pego o taser de um dos policiais e apontado para um dos policiais. O taser é a arma de choque. E então, os policiais balearam ele e ele foi morto. O que acontece é que a versão dos policiais era de que o Rayshard Brooks pegou o taser, apontou para eles e os policiais então se defenderam. Mas, segundo o diretor do gabinete de investigação da Geórgia, Vic Reynolds, numa entrevista, ele disse que imagens do Wendy's, né, do estacionamento da lanchonete, mostram que o Brooks pegou a arma de choque, o que é um crime, apontou para os policiais, porém fugiu. E quando ele foge, um dos policiais então saca sua arma e dispara contra o Rayshard Brooks. Segundo a prefeita de Atlanta é uma das cidades com maior porcentagem de população negra nos Estados Unidos, e onde está localizada na sua região metropolitana a Universidade de Morehouse, que é uma reconhecida universidade de maioria negra, né, onde inclusive o Spike Lee estudou, enfim, e outras personalidades negras conhecidas. E a prefeita, a Keisha Lance Bottoms, que é negra, ela disse que aquilo não era um uso justificado de força letal e pediu o desligamento imediato do policial. Então, o que acontece? Qual foi qual é a discussão? Todo mundo fala que o Rayshard Brooks, né, ele não agiu, digamos assim, de forma correta, porque ele pega, né, o taser de um dos policiais, porém, isso não justificava, né, ele ter sido baleado, e aparentemente foram 3 ou 4 disparos, né, enquanto tentava fugir. E aí o que acontece? A lanchonete foi incendiada por manifestantes, tá? A lanchonete onde ocorreu o caso. A chefe da polícia da cidade, a Erika Shields, ela renunciou ao cargo no dia 12. Ela deve ser substituída interinamente pelo vice-chefe da polícia, o Rodney Bryant, que a Erika Shields é uma mulher branca e o Rodney Bryant é um homem negro. A prefeita de Atlanta disse que vai eliminar parte das unidades policiais atualmente para serem reformadas, tá? Usando um novo modelo de policiamento. E aqui eu não lembro exatamente do que a gente comentou no programa da última quinzena sobre esse assunto, mas que é o seguinte, muita gente está falando, mas Minnesota, Atlanta vai acabar com a polícia, né? E aí algumas pessoas falam que isso seria um absurdo, e outras pessoas comemoram isso. Mas não é nenhum nem outro. Tá? Não é que esses lugares vão acabar com a polícia, eles vão reformar as suas polícias, especialmente usando 2 padrões policiais, né, que é o sistema japonês de policiamento e o sistema britânico de policing by consent. Né? Então, não é exatamente que a polícia vai ser encerrada. Tá? E o sistema britânico, que é conhecido mundialmente, né, por justamente minimizar o uso de armas de fogo, né? Isso, a quantidade de pessoas
mortas sob custódia na polícia tem diminuído bastante. Inclusive, um evento que fez parte disso foi o infeliz assassinato do brasileiro Jean Charles, né, que depois teve o filme, né, com ele interpretado pelo Selton Mello e tal. Isso mesmo, eu interpretei o Jean. Em 2005, e desde da virada dos anos 90 para os anos 2000. E aí é curioso, Matias, porque, né, os nossos ouvintes já devem estar de saco cheio da gente falar isso, mas é um exemplo bem concreto. A gente sempre fala que futebol e política tem muita ligação, que futebol é um ótimo termômetro social, mas as reformas policiais britânicas estão diretamente ligadas aos impactos da violência do hooliganismo no final dos anos 80 e início dos anos 90 e as reformas como um todo, né, em lidar com o futebol na Inglaterra. Não é uma coisa exclusiva, né? Não é assim, não, temos que melhorar a polícia por causa do futebol, mas foi um dos ingredientes dessas reformas. E justamente o combate à violência no futebol inglês, ao hooliganismo, né, acaba sendo bastante sucedido justamente pelo uso da inteligência ao invés da força, né? E principalmente da punição individual dos infratores, porque quando existem punições coletivas, como acontecem em outros lugares, já é provado que não diminui a violência, mas quando você começa a punir individualmente os torcedores, principalmente com os banning orders, né? Ou seja, aqueles torcedores que se envolvem em episódios de violência podem ser, inclusive, banidos pelo resto da vida dos estádios, né? Inclusive tendo que se apresentar ao distrito policial mais próximo quando o seu clube estiver jogando, em alguns casos não poder nem viajar para determinado país quando estiver acontecendo um mega evento, no caso Eurocopa ou Copa do Mundo, né? Então isso se provou bastante acertado. E um filme que acaba tratando disso indiretamente, que eu gosto bastante, que é A Procura de Eric, do Ken Loach, né? E que o Eric Cantona, no caso, é o coadjuvante do filme, mas acaba aparecendo no nome do título, mas que trata de uma questão também relacionada à violência no Reino Unido, justamente em relação ao porte ilegal de arma, né? No qual as punições para esse tipo de delito são bastante severas, né? Então, por isso que existe pouca circulação de arma de fogo no Reino Unido como um todo. O Reino Unido é um dos países que mais limita, né, o porte de armas de fogo, e a maioria dos policiais, né, não usa armas de fogo, inclusive. Aí, retornando para Atlanta, né, o policial, ele teve determinada a sua prisão, foi revelado o nome dele no dia 17, tá, na última quarta-feira, Garrett Rohoff, e a prisão dele foi solicitada pelo promotor Paul Howard, dizendo que o homem, Rayshard Brooks, ele não representava uma ameaça aos policiais, até porque os policiais estavam em dupla, e que ele sofreu 2 disparos pelas costas. Então, ele foi indiciado por homicídio, tá? E por isso ele pode pegar até prisão perpétua. O outro policial, ele se comprometeu a cooperar com os promotores, recebeu uma punição administrativa e foi acusado de lesão corporal, tá? Então, o diretor regional, né, da associação que representa os policiais, disse que a promotoria estadual está se precipitando em apresentar as denúncias, uma vez que o escritório de investigação da Polícia da Geórgia ainda não concluiu o seu inquérito. E essa associação, né, está arcando com a defesa dos 2 policiais, dizendo que sim, que eles agiram em legítima defesa a partir do momento que o Rayshard Brooks pegou o taser de um dos policiais. O policial, Garrett Rolfe,
ele foi solto após pagar fiança ontem, porque ele se entregou às autoridades voluntariamente, e aí, né, quando você se entrega, você tem ali, né, você recebe um sinal de boa vontade, de cooperação, então ele vai esperar o julgamento em liberdade. Ainda nesse contexto de manifestações, violência e tudo mais nos Estados Unidos, uma última notícia, né, ligada a esse assunto é que na segunda-feira, dia 15, em Albuquerque, no Novo México, manifestantes estavam tentando derrubar a estátua do Juan de Oñate, que foi um conquistador espanhol e o primeiro governador colonial do Novo México. E, enquanto eles estavam tentando derrubar as estátuas, uma milícia chamada Guarda Civil do Novo México disparou contra esses manifestantes e um homem ficou gravemente ferido, tá? O integrante da milícia chamada Guarda Civil do Novo México, chamado Steven Baca, de 31 anos, ele foi detido, acusado de agressão com arma de fogo, que seria algo assim como uma lesão corporal grave, né, no direito civil brasileiro, e ele é filho de um ex-xerife, que tentou inclusive carreira política e tudo mais. Então, assim, né, falando em violência e tudo mais, e estátuas, acaba juntando tudo isso numa notícia só. E só antes de passar para outras notícias internas dos Estados Unidos e da América do Norte, né, já que a gente vai cruzar a fronteira com o Canadá, no programa da quinzena passada a gente tinha também repercutido a repressão violenta ao manifestante Martin Gudino, de 75 anos, em Buffalo, no estado de Nova York, né, que acabou sendo empurrado por policiais e sofreu uma hemorragia. E o presidente Trump tweetou, né, que ele seria um provocador antifa, né, um senhor de 75 anos que é conhecido por protestos pacíficos. É só isso mesmo. E indo para a Suprema Corte dos Estados Unidos agora, nós tivemos duas decisões na última quinzena. Uma delas é de que gays e transexuais não podem sofrer discriminação no ambiente de trabalho. Tá? Essas pessoas não podem ser demitidas ou penalizadas por sua orientação sexual ou por quaisquer questões de sua identidade. Foi 6 votos a 3 e os juízes da Suprema Corte entenderam que a Lei dos Direitos Civis de 1964 também deve ser aplicada a pessoas homossexuais e transexuais. Tá? A grande questão é que era justamente a interpretação da palavra sexo na lei, tá? Já que a lei de 64, no seu artigo 7º, proibia discriminação no ambiente de trabalho por raça, religião, origem nacional e sexo. Então, os mais conservadores falavam que, olha, não, o que esse sexo na lei quer dizer é que a pessoa não pode ser discriminada por ser homem ou mulher. Não quer dizer orientação sexual. Não quer dizer identidade de gênero da pessoa. Né? Não quer dizer nada disso. Quer dizer homem e mulher. E foi para a Suprema Corte, então, por 6 a 3, acabou sendo ampliado, né, o entendimento. E a grande questão é que é o seguinte: ter os 2 juízes da considerada ala conservadora do tribunal votaram a favor, porque você hoje tem 4 juízes da Suprema Corte que são considerados mais progressistas.
Então, teoricamente, você teria ali uma derrota deles. Mas o presidente da Suprema Corte, o John Roberts, e o Neil Gorsuch, aquele que foi recentemente indicado pelo próprio Donald Trump para a Suprema Corte, votaram a favor. Tá? Então, é por isso que nós tivemos essa decisão, porque o placar normalmente não permitiria isso, digamos assim. E a outra decisão foi de ontem, quinta-feira, também na Suprema Corte, que declarou que o Donald Trump não pode encerrar o projeto DACA, né, que é o dos chamados Dreamers, né, que a gente chegou a explicar isso em um dos programas sobre imigração nos Estados Unidos. Né? Basicamente, o projeto DACA, né, o dos Dreamers, é que uma criança que chegue nos Estados Unidos de forma irregular, por ser criança, ou seja, ela foi levada, ela não tem ali autonomia e não tem capacidade de discernimento, né, das decisões, ela não pode ser punida por isso. Né? Então, hoje, calcula-se que tenha cerca de 600 mil pessoas nos Estados Unidos que entraram no país de forma irregular ainda na infância. Hoje, muitos deles são adultos, estão na universidade, não lembro qual foi o veículo de imprensa na época, uns 2 anos atrás, fez uma matéria com vários Dreamers, né, dizendo, olha, eu cheguei como Dreamer e hoje sou advogado, hoje trabalho com isso, hoje estudo nanotecnologia na universidade, essas coisas. Então, a Suprema Corte, por 5-4, disse que o Trump não pode encerrar o DACA, porque seria um retrocesso, tá, nos direitos dessas pessoas, seria retirar direitos dessas pessoas, o que não seria legal, não seria legítimo. Tá? E o Donald Trump ficou pé da vida e começou a tuitar dizendo que precisamos de novos juízes na Suprema Corte, que se os democratas da esquerda radical assumirem o poder, assim, uma pessoa que achar que o Joe Biden é de esquerda radical, assim, cara, o Joe Biden, se ele fosse brasileiro, ele era o Alckmin, entendeu? Quase. Eu não sei se algum dos dois vai ficar ofendido, se os dois vão ficar ofendidos, mas assim, eu não sei se o Donald Trump se refere ao Bernie Sanders, né, que mesmo assim o Bernie Sanders não é de esquerda radical, né, o Bernie Sanders é de esquerda, né, ele não chega a ser de uma esquerda radical como o PSTU aqui no Brasil, por exemplo. Hoje em dia eu acho que o quadro mais importante, vamos dizer, da esquerda estadunidense, da esquerda radical, é a deputada Alexandra Ocasio, né? Ela talvez seja desses políticos mais conhecidos, a mais de esquerda. Né? Então, assim, se os democratas de esquerda radical assumirem o poder... E aí fica a sugestão do PSTU criar uma filial nos Estados Unidos. Né? Mas se os democratas da esquerda radical assumirem o poder, sua segunda emenda, o direito à vida, a liberdade religiosa, estarão acabadas de vez em caps lock. Né? Então é aquela coisa de criticar o STF, defender novos juízes. Um dia normal na twittosfera, né? Desculpa, eu falei STF, eu quis dizer Suprema Corte dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Nenhuma relação. Nesse caso, o Gorsuch votou pelo fim do programa, tá? O voto de Minerva foi o presidente do tribunal, o John Roberts, que também tem uma questão ali, uma questão meio cultural, que o presidente do tribunal, normalmente o voto dele é orientado pelo voto dos mais velhos, ou, enfim, o presidente tenta ser uma figura, digamos assim, um pouco mais neutra, né? Mas nesse caso ele deu o voto de Minerva da história. E a outra questão legal nos Estados Unidos é que o Donald Trump, na terça-feira, dia 16, assinou um decreto
que estimula novos padrões de operações policiais, incluindo aí o abandono de estrangulamentos durante as abordagens e a criação de um banco de dados federais sobre abusos policiais. A grande questão é que é o seguinte, como a gente já comentou várias vezes, né, Estados Unidos é uma federação. Então, as polícias são dos estados e dos condados. Não tem como o Donald Trump assinar uma lei falando, olha, as polícias vão agir assim, assim, assado. Não tem como, tá? Não é culpa dele, nesse caso, tá? Então, o que a lei fez? E isso eu achei que foi bastante inteligente. Ela estimula esses novos padrões de cooperação, de operação, e os departamentos policiais que mais aderirem a esses novos padrões terão maior cooperação com recursos federais. Eu não sei como isso vai ser avaliado, tá? Mas eu imagino que vai ser uma coisa assim, de você criar uma espécie de placar, né? De score. Então, olha, o Departamento de Polícia de Minneapolis adotou 9 das 10 sugestões. Então, ele vai receber aqui, né, 9 milhões do governo dos Estados Unidos, do governo federal. Já o Departamento de Polícia de San Antonio, no Texas, só adotou uma das mudanças. Então, ele só vai receber 1 milhão. Né? Eu fiz aqui uma proporção direta, mas é um exemplo da minha cabeça, tá, gente? É só para ilustrar. Algumas pessoas disseram que foi uma resposta inadequada, uma resposta um pouco mais tímida, porém, eu acredito, nesse caso, algumas pessoas vão dizer que eu estou passando pano para o Trump, mas acredito que nesse caso é uma questão legal, é uma questão dele não poder determinar novas regras, né, para as polícias. Tanto que, assim, nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, nós temos, as polícias, elas são estaduais, e aí nós temos as guardas civis municipais, que é polícia e não é, né? Você tem algumas atribuições diferentes. Nos Estados Unidos são mais de 15 mil polícias, gente. Você tem 50 estados, mas são acho que 16 mil e tantos, né? Departamentos policiais. Então não tem como o presidente dos Estados Unidos determinar uma regra para todo mundo. Então o que ele fez foi, olha, essas daqui são as recomendações. Quem seguir a recomendação vai levar mais dinheiro aqui no Aprendiz Casa Branca. Quem não seguir não vai levar tanto dinheiro. Então, eu acho que dentro das atribuições do que ele pode fazer, foi até razoável. Nossa, imagina ele faz um Apprentice White House com o Martin Sheen do lado, assim. Mistura do Aprendiz com West Wing. Nossa, imagina se o Martin Sheen fosse o candidato democrata. Ia ser interessante. O Martin Sheen, que é assim, né? Que é um caldeirão, né, de nacionalidades. Porque o nome dele é Ramon Gerardo Antônio Esteves. Porém, ele foi criado na comunidade irlandesa. Adotou o sobrenome Sheen porque era o cardeal, um padre irlandês que ele admirava muito, alguma coisa assim. Os pais são galegos, se eu não me engano, né? É uma mistureba, assim, tamanha. Não, e eu que descobri semana passada que o Jean Reno é filho de andaluzes, nasceu no Marrocos e o nome de batismo, entre vários sobrenomes, é Juan Moreno. Por isso Jean Reno, entendeu? Moreno. Mas ele foi criado na França. Ele chegou na França só adulto. Só adulto? Nossa, também não fazia a mínima ideia disso. Ele que é talvez o maior símbolo do cinema francês, assim, pau a pau com o Gérard Depardieu, e é marroquino de origem espanhola. Símbolo se diz ator, né? Porque os cinéfilos aí vão pegar no seu pé. Sim, não, mas aquela coisa, precisamos de um ator com cara de francês. Quem que a gente ama? Sim. Senão já vai tocar lá a musiquinha insuportável da Legião Urbana de que assistiu o filme do Godard. Mas... E sim, eu chamei Legião Urbana de insuportável, nós perderemos milhares de ouvintes nesse momento.
Mas... Gente, vocês têm que ver que eu cresci nos anos 90, pouco tempo depois da morte do Renato Russo. Então, assim, era Legião Urbana e Renato Russo em tudo que era canto. A ponto de você ficar maluco. Eu vi um tweet outro dia que nenhum homem é chato o suficiente até você dar um violão pra ele. Ah, sim. Tinha uma comunidade no Orkut que era alguma coisa sobre luau. Era tipo, faça um luau e eu vou embora. Alguma coisa assim. Bem, depois dessa breve digressão, que foi do Martin Sheen ao Legião Urbana, onde a gente tava mesmo, Felipe? A gente vai pro livro do John Bolton, né? O John Bolton, o bigodão, o Falcão, o cara que toda noite sonha em invadir o Irã. Acho que ele jogou muito Civilization como o rei da Pérsia, né? O sonho dele. Chá. Ele, né, publicou, a editora, na verdade, né? Publicou trechos do livro dele, né, que está planejado para sair no dia 23 de junho, tá? Isso aqui não é jabá. O nome da obra é The Room Where It Happened, a White House Memoir, né? A sala onde tudo aconteceu, né? Onde as coisas aconteceram, onde aconteceu. Um livro de memórias da Casa Branca. E a editora, né, soltou na sexta-feira, dia 12, um press release, junto com alguns trechos ali para dar, né, para adoçar a boca das pessoas, aguçar a curiosidade, né, gerar aquela tensão no pré-venda. E aí vamos passar aqui por alguns dos temas principais, né? A gente vai pegar aqui os 10, né, declarações curiosas do livro que foram compiladas numa matéria da BBC. Primeira é que o Trump teria solicitado, né, ajuda dos chineses para vencer a sua reeleição. Calma, não é que ele pediu para eles hackearem o sistema, alguma coisa assim. Segundo Joe Bolton, quando o Donald Trump se encontrou com o Xi Jinping no G20 de Osaka, no passado, ele falou, ô Xi, pô, vocês têm que comprar mais coisas dos meus fazendeiros, vocês têm que comprar mais soja do meu país, porque eu dependo desses caras votando em mim. Entendeu? Então compra mais soja aí, vamos negociar. Então não é que ele fez um pedido ilegal, mas é que, segundo o Joe Bolton, ele ligou uma coisa diretamente à outra. Entendeu? Não é que ele, olha, compre mais soja dos Estados Unidos, né? Vamos negociar. Compra mais soja porque eles vão votar em mim, né? Então assim, o Donald Trump, jogando a real, ele só foi mais sincero, né? Ele só foi menos hipócrita. A segunda questão, aí sim é um pouquinho mais complicada, né? É que numa conversa entre o Xi Jinping e o Donald Trump, trouxeram o assunto dos campos de uigures, né, que seriam campos de concentração, ou a China chama de campos de reeducação contra o terrorismo, e estavam conversando, e aí o Donald Trump disse que o Xi deveria ir em diante construindo esses campos, que era a coisa certa a se fazer. O detalhe é que, depois que esse excerto foi publicado, na última quarta-feira, dia 17, o Donald Trump autorizou sanções contra políticos chineses que estejam envolvidos diretamente com os campos uigures. Tá? Então, assim, o Donald Trump, ele meio que passou um recibo sobre isso. A terceira coisa é que, segundo o livro, o Donald Trump teria oferecido ajuda ao Erdogan em relação à investigação nos Estados Unidos sobre uma empresa turca por ter supostamente violado as sanções contra o Irã, e o Donald Trump teria dito que daria um jeito nisso porque quem estava cuidando daquele processo era gente do Obama.
Segundo também o livro, o Donald Trump teria em diversos momentos desmerecido, digamos assim, a conduta democrata, dizendo que, olha, não, posso fazer o que eu quiser aqui, que os democratas não vão conseguir pedir impeachment, não vão conseguir fazer nada, então assim, eu tô de boa aqui, vou fazer o que eu quiser, vou falar o jeito que eu quiser. Também, segundo o livro, o Donald Trump teria dito, junto com o Xi Jinping em outras ocasiões, que ele desejava servir mais de 2 mandatos, né? Ou seja, uma reforma constitucional ou uma violação constitucional. Também, segundo o livro, o Donald Trump, quando se encontrou com a Theresa May em 2018, eles estavam discutindo ali cooperações, exercícios militares, e quando um militar disse que era importante a cooperação entre 2 potências nucleares, o Donald Trump fez cara de surpresa e teria perguntado para a Theresa May: vocês têm armas nucleares? E segundo o John Bolton, não foi com a intenção de piada. Lembrando que o Reino Unido foi o 3º país que desenvolveu armas nucleares. O Reino Unido tem arma nuclear desde 52. Tá? A 7ª coisa é talvez assim, a que eu achei mais bizarra, que é o seguinte: vocês se lembram quando o Donald Trump se encontrou com o Putin em Helsinki, capital da Finlândia, em 2018. E antes desse encontro, o Donald Trump teria perguntado para o pessoal que estava brifando ele se a Finlândia era um país próprio ou era tipo um satélite da Rússia. E assim, nesse momento o Putin deve ter aberto um sorrisão gigante e vem um mapa do Império Russo, né, antes da Primeira Guerra Mundial, né, quando a Finlândia de fato era parte da Rússia, né? Então sobe assim, né, ao som ao som de Sweet Dreams, né, sobe um mapa do Império Russo. Uma parada militar do Exército Vermelho, assim. Também, segundo o Bolton, o Donald Trump teria dito numa cúpula em 2018 que os Estados Unidos iam sair da OTAN, que ele ia assinar o documento para sair da OTAN, não importa o que os outros dissessem. Tipo, que ele ia meter o louco, entendeu? E falar que, olha, não, vou sair, ponto final. E que foi muito custoso convencê-lo do contrário. Outra revelação. E isso, inclusive, a gente acompanhou, claro, não teve uma saída oficial dos Estados Unidos da OTAN, mas o Donald Trump tem minado a organização, né? Ele não é exatamente um entusiasta, né? Aí tem diversas alegações ali de que outras pessoas que também faziam parte do governo faziam críticas e piadinhas sobre o Donald Trump pelas costas, como o então chefe de gabinete John Kelly e até o secretário de Estado Mike Pompeo, Sesc Pompeo, zoou Trump pelas costas dele. E finalmente, no número 10, em maio de 2019, Donald Trump estava conversando ao telefone com o Vladimir Putin, e aí o Putin teria comparado o Juan Guaidó a Hillary Clinton e que isso teria feito o Trump diminuir o seu apoio ao Juan Guaidó, à oposição venezuelana, e que o Donald Trump teria dito que seria cool invadir a Venezuela. Nessas palavras. Seria cool. Cool. C-O-O-L. Seria da hora. A cool invasion. The most beautiful intervention. The most beautiful. Beautiful weapons. Beautiful bombs.
Então tá aí, vamos ver aí qual vai ser o livro. E a grande questão é que é o seguinte: a Casa Branca está tentando impedir a publicação do livro, dizendo que viola a segurança nacional dos Estados Unidos, né? Não apenas expõe os podres, mas seria uma violação de segurança nacional. E o Mike Pompeo chamou o John Bolton de traidor, tá? Chamou de X9, chamou de cagueta. Agora, indo para duas notícias da política externa americana. Uma, né, que em circunstâncias mais amenas seria que eu mais gostaria de focar, porque é um assunto que me interessa, né, mas o Donald Trump determinou a construção de mais 3 quebra-gelos pesados até 2029 e a determinação de construção de 2 bases na região do Ártico. E isso faz parte da corrida, né, por recursos naturais no Ártico, uma das últimas regiões né, com recursos naturais pouco explorados no mundo, junto com a Antártica e Oceania. Então, a Rússia tem uma vantagem histórica, né, em relação aos quebra-gelos, porque na Rússia é uma necessidade, né, histórica, como eu disse. A Rússia tem quebra-gelos nucleares desde a década de 60, por exemplo, final da década de 60, início da década de 70. Então, o Donald Trump fez essa determinação que é de claros efeitos geopolíticos, né? Além disso, né, em relação à Rússia e Estados Unidos, a Rússia condenou um ex-militar americano, Paul Whelan, a 16 anos de cana por espionagem. O governo dos Estados Unidos disse que o julgamento foi injusto, exigiu, né, a libertação aí do seu cidadão, dizendo que o julgamento, né, não foi transparente. Foi uma história de um pendrive, né, não sei se vocês vão lembrar, ele foi preso em dezembro de 2018, a gente chegou a comentar aqui no programa na época. E aproveitando, né, a gente vai ficar aqui na América do Norte, rapidinho, meu caro Matias, né, com algumas notícias do Canadá. A primeira é de que o jornal canadense Globe and Mail revelou que o Canadá, embora tenha, né, expandido ali a sua retórica em relação à Arábia Saudita e violações de direitos humanos e ter colocado aquela moratória, né, para a venda de armas para a Arábia Saudita, vendeu cerca de 2 bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita em 2019, que é mais do que o dobro do ano de 2018. Tá? A maior parte dessas vendas é parte de um contrato maior de cerca de 14 bilhões de dólares para a venda de veículos blindados. Também no Canadá, nós tivemos imagens de um líder indígena chamado Alan Adam, que ele é da Athabasca Chipewyan, a nação Athabasca Chipewyan, né, que no Canadá as comunidades indígenas são chamadas de First Nations, né? Ele foi agredido por policiais da Polícia Montada Canadense, que é como se fosse a Polícia Federal Canadense, e tem um vídeo, né, de cerca de 12 minutos dizendo que eles estavam assediando ele, que aquilo era ilegal, e ele então é agredido. O Justin Trudeau disse que aquilo lá foi chocante e que vai ser necessário um inquérito para investigar o ocorrido, o procedimento. Também no Canadá, um ex-oficial, né, dos serviços de conservação ali do Canadá, o Bryce Cassavan, né, ele havia sido demitido em 2015. Por quê? Ele foi enviado para um parque perto da cidade de Port Hardy, em British Columbia, onde uma ursa, né, estava circulando ali perto de uma comunidade, né, de pessoas. Né? E ele disparou e matou a ursa. Porém,
ele não disparou contra os 2 filhotes da ursa. Né? O cara, entre aspas, só matou a mãe. Né? Basicamente um remake do Bambi, essa história. Por quê? Ele disse que os moradores disseram que os filhotes não foram vistos perto da comunidade. Não foram vistos pegando comida do lixo, com contato próximo dos humanos, que pode levar a alguma agressão. E ele, então, pegou os filhotes, levou-os a um veterinário e eles foram enviados para um centro de recuperação de North Island e depois foram libertados na natureza. Porém, como ele não disparou contra os filhotes, ele foi demitido por supostamente violar as ordens, já que ele foi enviado para matar, digamos assim, a comunidade de ursos que estava perto dos humanos. E ele entrou com um processo dizendo que ele não deveria ter sido demitido, que ele fez a coisa correta, que ele tem orgulho do serviço dele como guarda florestal e do serviço dele como militar no Afeganistão, e ele venceu a causa. Ele não será readmitido como guarda florestal, porém ele receberá lá uma indenização e o pagamento dos custos do processo. Ele disse que é muito mais um sentimento ali de provarem que ele fez a coisa certa do que retomar o antigo emprego dele, tá? E existe ali muitos protestos, né, devido ao número de ursos que são mortos por guardas florestais no Canadá, dizendo que haveria ali uma transformação desses guardas florestais num shooting range, né? Então, há também um debate de preservação ambiental e de ética também, né? Já que o urso estava lá, né? O urso estava lá. E, finalmente, a China indiciou os 2 cidadãos canadenses que prendeu no final de 2018, supostamente por represália, né, a prisão da executiva da Huawei, a Meng Wanzhou, em Vancouver. O nome né, é o Michael Kovrig, um ex-diplomata, e o Michael Spavor, um empresário, e ambos foram acusados formalmente de espionagem. Tá? O governo canadense novamente protestou, pediu a devolução dos seus cidadãos, dizendo que eles não fizeram nada de errado e que é apenas uma represália política em relação à prisão da executiva chinesa.